Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pedem muito lá nos comentários, no direct no Instagram. Vocês sempre estão me perguntando, eu quero ler a Agatha Christie, mas por onde eu começo? Qual é a ordem cronológica dos livros da Agatha Christie? E hoje eu vim aqui para responder essa pergunta de vocês. Fiz uma colinha aqui porque são muitos livros, tá, da autora, e eu vou comentar também quais desses títulos eu já li, quais títulos já tem resenha para vocês no canal, enfim, fica comigo até o final do vídeo para você saber essa ordem cronológica que vocês tanto me pedem por onde começar a ler a Agatha Christie. Bom, gente, vamos lá. Então, a Agatha Christie, ela começou a escrever os livros dela depois de uma aposta que ela fez com a irmã. Então, o primeiro livro que ela escreveu, ele tem uma relação com um dos últimos livros, mas eu só vou comentar lá no final do vídeo, então fica comigo, tá? O primeiro livro que ela escreveu foi em 1920, que é o Misterioso Caso dos Styles. Esse livro eu ainda não li, tá? É um caso do Hercule Poirot e do Inspetor Hastings. Em 1922, 2 anos depois, ela publicou O Inimigo Secreto. Em 1923, a gente tem Assassinato no Campo de Golfe. Esse livro eu já li, mas eu li há muito tempo, tá? Muito antes de ter um canal no YouTube e de imaginar que um dia eu teria um canal no YouTube que conversaria com vocês. Esse é um caso do Hercule Poirot. Eu lembro exatamente desse caso. Eu gostei muito, 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 muito. Talvez eu grave algumas resenhas aí dos livros da Agatha Christie que eu já li, mas antes da época do canal. Talvez eu faça isso, tá? Não sei. Ou eu leia de novo e grave pra vocês, eu vou pensar ainda. Mas vamos lá. Em 1924, é quase um por ano, tá, gente? Então a Agatha Christie era tipo Stephen King, assim, que publicava loucamente, escrevia loucamente. Em 1924, ela publicou O Homem do Terno Marrom. Esse livro, ele não é um livro escrito nem pela Miss Marple, nem pelo Poirot, tá? Não são os protagonistas. É o Coronel Johnny Race. Eu não li esse livro ainda, mas ele é bem, assim, cotado aí como um dos livros favoritos da Agatha Christie. Em 1924, ainda no mesmo ano, a Agatha Christie publicou Poirot Investiga, tá? Então, obviamente, é um caso do Hercule Poirot. Em 1925, O Segredo de Chimneys, que é um inspetor Battle, então não é do Poirot e nem da Miss Marple. Em 1926, ela publicou O Assassinato de Roger Ackwood. Também é um dos livros aí que é um dos mais aclamados da autora. Eu ainda não li esse livro e é um caso do Poirot, tá? Então, mais um aí. Os Quatro Grandes. Esse foi publicado em 1927. E esse livro é um caso do Poirot e do Inspetor Hastings. Gente, eu amo o Inspetor Hastings. Eu gosto muito dele. O Hastings e o Jeff, né? São os inspetores aí que eu gosto bastante. Mas uma coisa curiosa sobre os livros da Agatha Christie é que a gente sempre tem a ilusão de que a polícia é super incompetente e que somente o Poirot ou a Miss Marple são capazes de resolver aí os grandes enigmas. Mas enfim, é uma história que eu amo e vocês sabem que é minha autora favorita. Um outro livro, gente, da Agatha Christie, esse é um dos mais famosos, tá? Esse foi publicado no ano de 1928, que é O Mistério do Trem Azul. Esse é um dos meus favoritos. Já tem resenha aqui no canal. Eu li 2 vezes esse livro. Eu li uma vez na época da escola, então já faz muito tempo, tá? Gente, faz uns 15 anos que eu li esse livro. E depois eu reli quando eu abri o canal no YouTube. Eu comprei o livro porque na época da escola, gente, eu não tinha uma biblioteca, tá? Então eu comecei a ter a minha própria biblioteca aí quando eu comecei a trabalhar, ter meu próprio dinheiro, a juntar e decidir como que eu ia gastar. Então, enquanto eu não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro, eu não tinha uma biblioteca, nem sonhava em ter uma, quer dizer, sonhava em ter uma biblioteca igual a da Bela e a Fera. Mas não tinha, tá, gente? Então, as coleções que eu tenho de livros foram feitas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, enfim, né, poder utilizar aí o capitalismo a nosso favor. Mas enfim, esse foi um dos primeiros livros que eu li da autora. Eu lembro que eu li ainda na época da escola mesmo, então eu gostei muito, muito, muito desse livro. É um caso do Poirot. Vale super a pena a leitura desse livro. Não tem nada a ver com o Expresso do Oriente, tá, gente? Eu sei que já tem um filme, mas não tem nada a ver. O Expresso do Oriente é um outro livro que é o Assassinato do Expresso do Oriente. Esse é o Mistério do Trem Azul, que é muito legal. O Mistério dos Sete Relógios foi publicado em 1929, então no ano seguinte ela publicou O Mistério dos Sete Relógios. Esse livro também já li, mas eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu li na época da escola, usava muito a biblioteca da escola, então ficou. Mas eu pretendo ainda, tem um espacinho aqui que vocês estão vendo, né, da Agatha Christie, acho que tá aparecendo pra vocês aí no vídeo.
Eu pretendo ter toda a coleção da Agatha Christie, mesmo os livros que eu já li, porque eu quero ter essa coleção comigo. Então é uma autora que eu admiro há muito tempo, né? Me motivou a escrever, me motivou a fazer leituras. Então eu acho que é uma autora que eu quero ter de coleção. Então esse livro, Mistério dos Sete Relógios, é muito legal e ele foi publicado em 1929. Não é com o Poirot nem com a Miss Marple, é com o Inspector Battle. Em 1929 ainda, no mesmo ano, eu tô falando que a Agatha Christie, ela publica livros igual ao Stephen King, tá? Publicava igual ao Stephen King, assim, tipo, 2 no ano, 1 no ano, muitos livros mesmo. Em 1929, ela publicou Sócios no Crime. Esse livro eu já não li, mas eu peguei vários spoilers, porque quando eu li o livro de Venenos da Agatha Christie, esse tá aparecendo aqui, ó, pra vocês, da Dark Side, apareceu alguns spoilers dos livros, mas eu não me incomodo com isso, tá, gente? Eu amo a autora e mesmo sabendo o final eu vou ler o livro do mesmo jeito, tá? Então eu não sou o tipo de pessoa que se incomoda de pegar spoiler de livros, ok? Mas eu já peguei alguns spoilers, eu já sei o tipo de veneno que vai ser utilizado e eu já sei mais ou menos como as coisas vão acontecer, mas é um livro que eu quero muito ler ainda. Em 1930, a Agatha Christie publicou Assassinato na Casa do Pastor, que é um livro com a Miss Marple. Então esse livro eu também não li. Em 1930, no mesmo ano, hein, gente? Ela publicou O Misterioso Sr. Queen, que o investigador é o Sr. Queen. Então eu não li nenhum ainda desse investigador. Não conheço ainda como que ele atua no crime, como que ele atua nessas coisas, não sei. Mas é um que eu tenho bastante curiosidade de ler também. Lembrando, gente, que a Agatha Christie escreveu todos esses livros durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, como ela atuou como enfermeira durante a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, ela teve muito conhecimento com questões de venenos, questões médicas. Então é por isso que os livros da Agatha Christie são tão precisos. Até tem nessa história aqui desse livro aqui, conta que teve uma vez que ela percebeu que o médico colocou a dosagem errada do veneno, porque os venenos, como o arsênico, por exemplo, ele era utilizado como remédio, né, e não como veneno. Então, a dosagem certa lá, os médicos faziam uma mistura para poder ajudar os feridos de guerra. Então, vejam, né, gente? O pessoal usava veneno para remédio. E aí, ela percebeu que estava na dosagem errada. E aí, para ela não confrontar o médico, porque ela era enfermeira, ela derrubou todos os vidros no chão para poder salvar os pacientes. Então, é uma história que conta, não sei se é verdade ou não, mas enfim, tá escrito nesse livro aqui da Dark Side, tá? Então, a gente acredita. Aí, gente, em 1931... ela publicou O Mistério de Cita Forte, que não é um investigador comum, também não fala qual investigador que foi utilizado, mas foi em 1931, não li esse livro ainda, tá? Em 1932 é um dos meus favoritos da Agatha Christie, que é A Casa no Penhasco, e é um do Poirot. Gente, que história! Essa história eu já resenhei pra vocês, tá lá na minha playlist da Agatha Christie, então se você não acompanhou aquela playlist, vai lá acompanhar. Tem muitos livros que eu li. Aliás, todos que eu li desde que eu tenho o canal tá ali naquela playlist salvo. Então, vale muito, muito, muito a pena, tá? Ainda no mesmo ano, em 1932, ela publicou Os 13 Problemas. Então, tem uma autora que publicou também que é Os 13 Porquês, mas não tem nada a ver, tá, gente? Esse aqui dos 13 Problemas é um suspense e é com a Miss Marple. Em 1933, a Agatha Christie publicou a 13 à Mesa, então perceba, é um atrás do outro, tá? A produção da Agatha Christie eram muitos e muitos livros. Tanto que ela tem uma coleção de mais de 80 livros, tá? Sem contar as peças de teatro, sem contar os livros de romance que ela escreveu. Então, esse livro 13 à Mesa, que foi publicado em 1933, é um caso do Hercule Poirot. Esse eu não li ainda. Em 1934, no ano seguinte, ela publicou Por que Não Pediram a Evans? E esse é um livro do Bob Jones e do Francis DeWitt. Em 1934, no mesmo ano, a Agatha Christie publicou Assassinato no Expresso do Oriente. Eu amo esse livro, tá? Odeio a adaptação cinematográfica, antes que vocês me perguntem. Essa adaptação moderna, detestei, tá? Eu acho que não tem nada a ver com o livro. Não é o final da forma como acaba. Ali não ficou muito bem explicado. O Poirot não tem nada a ver com a pessoa que está sendo retratada ali. Então eu detestei a adaptação cinematográfica recente. Tem uma adaptação cinematográfica mais antiga, não lembro o ano, vou deixar a foto aqui do autor, dos atores que fazem. Mas é bem melhor, tá? O Poirot, ele é gordinho, baixinho, belga, o nosso Poirot queridíssimo do livro. Então tá muito mais fiel à história, inclusive a resolução do crime, tá? No filme que foi o mais moderno, acho que foi 2018 ou 2017 que saiu, o final não é aquele.
Não é daquela forma que acontece a resolução, então eu fiquei muito brava com a adaptação cinematográfica e provavelmente quando fizer a próxima eu não vou assistir. Já decidi que eu não vou, tá, gente? Me decepcionou, enfim, não curti. Em 1934 ainda, é o detetive Parker Pyne. Provavelmente, então, obviamente, não é o caso do Poirot, é do Parker Pyne. Eu também não conheço esse detetive, eu ainda não li sobre ele. Então, tem mais um aí. Em 1935, ela publicou Tragédia em Três Atos, que é um caso do Poirot. 1935 ainda, Morte nas Nuvens, é um dos casos mais enigmáticos da Agatha Christie, mas eu ainda não tive oportunidade de ler. Em 1936, esse eu li, amei esse livro, que é Os Crimes da ABC, já tem resenha pra vocês no canal, e inclusive, gente, fizeram uma adaptação pra jogo, tá? Então, se eu não me engano, acho que é pro Xbox, eu acho que tem uma adaptação pro jogo da Agatha Christie. É muito legal o jogo, tá? Eu já joguei, é muito bom. E aí, 1936, Morte na Mesopotâmia, que é um caso do Poirot. Em 1936 ainda, Cartas na Mesa. Em 1937, percebam, os anos são muito próximos. Poirot Perde uma Cliente, esse eu também não li, tá? 1937 ainda, ela escreveu Morte no Nilo e eu amei essa história. Tem resenha pra vocês aqui no canal. É um suspense incrível, gente, incrível. Vale muito a pena e tem adaptação cinematográfica. A adaptação é bem antiga também, mas é uma adaptação que tá muito, muito fiel ao livro. Se mudar alguma coisa da história foi, assim, pouquíssimas coisas, pouquíssimas resoluções, assim, mas nada que fosse afetar a história, tá? Então vale muito, muito a pena. 1937 ainda, no mesmo ano, ela publicou Assassinato no Beco. Gente, esse foi meu primeiro livro, primeiro de todos, tá? Que eu li da Agatha Christie. É um livro de contos, mas como eu disse, eu não tenho esse livro aqui porque eu li na época da escola. Acho que eu li com 12 anos esse livro. E me impactou demais, tá? Era livro de contos, eu falei, então eu vou tentar ler. Eu tava bem naquela época que eu não gostava de ler e que eu achava que leitura era uma perda de tempo. Olha, veja bem, né? Quem diria que eu ia ter uma biblioteca, que eu ia ter um canal literário aqui no YouTube. Mas eu achava que era uma perda de tempo, eu achava muito chato, não gostava de ler. E aí eu lembro que uma amiga minha muito próxima falou, leia Agatha Christie, você vai gostar. E aí eu fui na biblioteca, falei, vou pegar um livro de contos porque é mais rápido. E ali eu li O Assassinato no Beco, que foi meu primeiro livro, é um caso do Poirot, e eu me apaixonei pela história, tá? Que história, gente, que história incrível. Tem outros contos ali durante o livro, eu li todos eles, claro, porque eu fiquei fissurada pela Agatha Christie. Mas eu lembro do primeiro, que é O Assassinato no Beco, né, que entre vários contos, o primeiro chama-se Assassinato no Beco, que é a história da Barbara Allen, que é uma mulher que ela é já idosa, e ela é encontrado na mansão dela, tal, ela tá, né, só o cadáver dela ali, e aí começa toda a investigação com os moradores e tudo mais, e, gente, eu achei fantástico, fantástico. E aí eu comecei a escrever também, claro, porque eu comecei a me fissurar pela Agatha Christie, e eu queria escrever tão bem quanto ela, então aí começou a minha verdadeira busca, né, minha verdadeira paixão pela autora. Então foi exatamente por causa desse livro, Assassinato no Beco. Então se você é aquele que não gosta de ler, leia Assassinato no Beco da Agatha Christie. Eu duvido que você não vai se apaixonar pelo Poirot e pela história, pela narrativa da autora, tá? Então é isso. Deixei o recado aí. Em 1938, gente, esse é um dos melhores da Agatha Christie, que é Encontro com a Morte. Já tem resenha pra vocês aqui no canal. E eu acho que é a primeira vez na vida que você torce pra vítima morrer, tá? É isso. A Agatha Christie consegue mexer com a tua cabeça e faz você desejar a mesma morte da vítima. É uma senhora extremamente ruim, chata, rabugenta, que atormenta a vida de todo mundo naquela viagem e você fica se perguntando que hora que ela vai embora, porque ela é muito, muito, muito chata. Então eu acho que é uma das primeiras vezes que a Agatha Christie conseguiu fazer isso, de fazer você desejar que a vítima morresse mesmo, tá? Então é isso. Esse foi de 1938. Em 1938 ainda, ela publicou O Natal de Poirot, esse eu não li ainda. 1939, É Fácil Matar. 1939 ainda, O Caso dos 10 Negrinhos. Gente, esse livro eu já li mais de uma vez e com nomes diferentes. Então, em 1939, ele foi publicado como O Caso dos 10 Negrinhos. Só que aí teve toda aquela questão, né, mais atual, assim, questão racial, né, de você estar colocando negrinhos, né, num título de livro, parece ser um título meio racista. E aí eles optaram por mudar pelo Caso dos 10 Indiozinhos. Só que aí também ficaria preconceituoso, porque você tá, né, falando de uma outra etnia.
Então, no final de tudo isso, eles fizeram a última atualização do livro, eu acho que essa é a última, que é E Não Sobrou Nenhum. Em inglês também mudou também, que é And Then There Were None. Então mudou a mesma tradução, tá? A tradução livre mesmo, igualzinho do inglês, que é Não Sobrou Nenhum. Esse livro eu li, a primeira vez que eu li né, uma versão bem antiga mesmo do livro, que era o caso dos 10 Negrinhos. E depois eu li E Não Sobrou Nenhum, eu li em inglês. Inclusive já tem resenha aqui pra vocês no canal e é uma das melhores histórias da Agatha Christie. 10 pessoas vão pra uma ilha e elas começam a desaparecer, só que a gente vai conhecendo o passado desses protagonistas, a gente vai entendendo o que tá acontecendo com eles. E, gente, é uma baita de uma história, tá? É uma baita de uma história, então vale muito a pena. Não é como Poirot, mas vale muito a pena. 1939 ainda, Um Acidente e Outras Histórias, é um caso do Poirot, da Miss Marple e do Parker Pyne. Em 1940, Cipestre Triste, esse eu já li pra vocês. Ah, não, esse eu não resenhei pra vocês, mas eu já li, tá? Muito bom também. 1940, esse foi o meu segundo livro que eu li da autora, ainda naquela época de escola, tá? Que foi Uma Dose Mortal. Eu me apaixonei pela história, porque como eu disse, eu fiquei fissurada pelo detetive Hercule Poirot. E que na época, quando eu tinha 12 anos, eu pronunciava Hercule Poirot, tá? Pronunciei Poirot por muito tempo, até eu entender que a pronúncia correta era Poirot. Então, eu li esse da Dose Mortal, que o Poirot ele vai pro dentista. E é claro, né? O Poirot, o detetive, sempre as coisas vão acontecer junto com ele. E, gente, é uma baita de uma história, tá? Vale super a pena. 1941, Morte na Praia, é um caso do Poirot, mas isso eu não li. E no mesmo ano ainda, 1941, a Agatha Christie publicou M ou N, também um caso do Poirot. Em 1942, ela publicou Um Corpo na Biblioteca, que esse livro eu já resenhei pra vocês, é um caso da Miss Marple, é muito legal esse livro. Tem resenha no canal, então vai lá conferir. Em 1942 ainda, A Mão Misteriosa, que também é um caso da Miss Marple, esse eu não li ainda. 1943, Os Cinco Porquinhos. 1944, Hora Zero. 1945, E no Final a Morte. 1945 ainda, um brinde de cianureto, esse eu também já resenhei pra vocês no canal e é top esse livro, tá, gente? É um livro muito interessante, não é com o Poirot, é com o Johnny Race, mas ele é muito, muito, muito legal. É uma história que vai mexer com flashbacks, então tem uma coisa que aconteceu no passado, que tá se refletindo no presente, que tem a ver com a morte atual. Então, o livro vai e volta nos flashbacks aí, mas é muito, muito bom, tá? É um dos melhores que eu li da autora. Quer dizer, todos são melhores, gente. Eu amo a autora. Então, sou suspeita, né? Sou suspeita de falar da Agatha Christie aqui pra vocês. Sou muito suspeita. 1946, A Mansão Rolou. Eu tenho esse livro, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. 1947, Os Trabalhos de Hércules. 1948, Seguindo a Correnteza, esse livro eu já li, mas eu ganhei de presente dos meus pais no ano passado, então eu vou fazer uma releitura e aí vou fazer resenha pra vocês, mas eu amei essa história. 1949, A Casa Torta, esse livro eu já li e já tem resenha pra vocês lá no canal, então vai lá conferir minha playlist da Agatha Christie. O próximo, em 1949, ela escreveu a peça Os Três Ratos Cegos, que já está há mais de 50 anos em cartaz em Londres, desde a publicação, tá, gente? Desde 1949 está em cartaz em Londres. E é um caso do Poirot, eu já resenhei pra vocês aqui no canal, é um dos meus casos favoritos, é muito bom, tá? Então tem playlist pra vocês aqui no YouTube, assistam a minha playlist da Agatha Christie que tem esse caso aí resolvido pra vocês. 1950, ela publicou Convite para o Homicídio. 1951, Intriga em Bagdá. 1952, A Morte da Senhora McGee, que é um caso do Poirot, esse eu também não li, tá, gente? 1952, Um Passe de Mágica. 1953, 100 gramas de centeio, esse eu também já resenhei pra vocês no canal, então vai lá conferir minha playlist. 1953 ainda, Depois do Funeral. 1954, Um Destino Ignorado. 1955, Morte na Rua Hitchcory, esse eu não li também, tá, gente? 1956, A Extravagância do Morto. 1957, A Testemunha Ocular do Crime, esse eu também não li. 1956, Punição para Inocência, que é esse aqui, ó, tá aqui do meu lado, que eu tô fazendo leitura esse mês, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em julho, então eu tô na tibiara ainda de Maratona Literária de Inverno, então tá aqui do meu ladinho, tá? Esse é Punição para Inocência. Punição para Inocência foi publicado em 1958, tá?
1959, Um Gato Entre os Pombos. Gente, esse livro é demais. Eu também li na época da escola. Infelizmente eu não tenho aqui na minha estante pra mostrar pra vocês, mas talvez eu faça uma resenha pra vocês também depois, tá? 1960, Aventura do Pudim de Natal. 1961, Cavalo Amarelo, que é um dos grandes clássicos aí da Agatha Christie. 1962, A Maldição do Espelho, que é um caso da Miss Marple e já tem resenha pra vocês no canal. Ele fala de uma atriz que se muda pra uma cidadezinha lá e aí acontece uma morte durante essa cerimônia de recepção dos convidados e a gente vai também ter esse jogo de flashbacks. Tem uma coisa que aconteceu no passado que está sendo refletida agora no presente. Então, a Agatha Christie também faz esse flashback. Ele vai e volta, intercala a narrativa entre presente e passado. Então, é muito bom também, tá? 1963, Os Relógios, que é diferente do Mistério dos Sete Relógios, tá? Esse é só Os Relógios, já tem resenha pra vocês no canal e eu já li também. Mistério no Caribe, esse aqui eu não li ainda, de 1964. Aí depois a gente tem 1965, O Caso do Hotel Bertram, que é um caso da Miss Marple. 1966, A Terceira Moça, que é um caso do Poirot. 1967, Noite Sem Fim, que não é um detetive famoso. 1968, Um Pressentimento Funesto, que é com o Tommy e o detetive Barrister Ford. Esse eu não li ainda também, tá, gente? 1969, Noite das Bruxas, esse eu já li aqui também, que ele é uma história de uma menina que ela fala pra todo mundo que ela presenciou um crime. E aí ela acaba morrendo. E aí as pessoas vão investigar e aí descobrem que talvez aquilo não era uma mentira, que talvez ela tivesse presenciado mesmo. E aí várias coisas começam a acontecer. Muito legal, tá, gente? Vale muito a pena. 1970, Passageiro para Frankfurt. Esse eu não li ainda. 1971, Nêmesis. Gente, que história de vingança. É uma história de vingança. Nêmesis, na verdade, significa vingança, tá? Tem uma origem lá na Grécia. E é explicado um pouquinho no livro, mas depois eu fui procurar a parte. Então, é uma história de vingança envolvida. E que vingança! É uma história da Miss Marple. Foi o meu primeiro caso da Miss Marple, porque eu tinha um certo preconceito com a personagem. Mas aí veio o Nemesis pra quebrar tudo isso. Então, eu curti muito, gente. Muito, 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 tá? Esse já tem resenha pra vocês no canal, então dá uma olhadinha. Tanto que eu gravei uma super antiga, depois eu regravei uma atual pra vocês. Então, vai lá conferir que tem essa resenha no canal. 1972, Os Elefantes Não Esquecem. 1973, Portal do Destino. 74, Os Primeiros Casos de Hercule Poirot. E em 1975, Cai o Pano, que é um caso do Poirot. Esse livro é um dos últimos livros da Agatha Christie. Ela não queria que a história continuasse depois da morte, então ela deixou em testamento, que a gente sabe, tá? Então eu vou dar um spoiler aqui. Se você não quer ouvir spoiler de Cai o Pano, adianta o vídeo, tá? Mas eu vou dar um spoiler agora. Eu sei dessa história que acontece o seguinte. Aquele primeiro caso, que é um misterioso, o caso dos Styles, tem a ver com Cai o Pano. E aí, gente, o Poirot já tá bem velhinho, tá? Já tá nos últimos mesmo. E aí ele acaba morrendo nesse livro. Então, é um livro que eu não quero ler, porque eu não quero ver a cena do Poirot morrendo. Pra mim, ele tem que estar vivo na minha memória pra sempre, tá? Então, é um caso que eu não quero ler. Eu sei, mais ou menos, já peguei vários spoilers desse livro. Então, é um dos últimos. A Agatha Christie deixou em testamento, que só foi publicado após a morte dela. Então, ela queria que o Poirot morresse junto com ela. Então, ela deixou trancada a história no cofre, deixou em testamento. Então, quando ela morresse, o Poirot morreria com ela. E foi mais ou menos isso que aconteceu, só que ela acabou publicando ainda em vida, né? Então, não sei direito por que ela mudou de ideia, mas ela acabou publicando em vida, mas ela também já tava bem velhinha, tá, gente? A Agatha Christie aí também já tava dando tchau também, assim, por assim dizer. Então, em 75, ela acabou publicando o livro, mas depois ela logo também acabou falecendo, tá? Então, em 1976, ela publicou Um Crime Adormecido, que é da Miss Marple. Ela diz a história, né? Que a Agatha Christie queria fazer a mesma coisa com a Miss Marple, mas acabou não tendo tempo. Então, é bem triste, tá, a história. Mas eu entendo a Agatha Christie. Ela é um dos personagens, assim, super icônicos do Hercule Poirot. Então, ela queria que esse personagem morresse com ela também. Então, faz um pouco de sentido, tá? Eu sei que hoje em dia a Sofia alguma coisa, esqueci o sobrenome dela, ela pegou, né, os direitos pra escrever os livros da Agatha Christie, mas eu, sinceramente, não tenho vontade de ler, gente. Porque, pra mim, a Agatha Christie foi única nas histórias, e se ela desejou, né, que o Poirot
morresse, que não continuasse as histórias, eu acho que ela não queria que alguém pegasse, né, o direito de continuar escrevendo as histórias dela. Eu acho que a gente pode escrever muitos livros de suspense, mas seria uma vontade do autor mesmo, né, de não continuar as histórias. Enfim, gente, esses foram os principais livros, e aí tem mais alguns livros aqui que foram escritos, né, em peças de teatro, em contos. Então, em 1931, a gente tem A Morte do Almirante, A Ratoeira e os 10 Índiozinhos, que é aquilo que eu comentei com vocês. A Ratoeira é o mesmo título de Os Três Ratos Cegos, tá? Mas em inglês ele fica The Mouse Trap. Então, foi publicado em 54 até 49. Encontro com a Morte e o Refúgio, então foi de 1945 a 1952. Testemunha de Acusação e Hora Zero, Hora H, tem 2 títulos para esse aí, foi em 1954 e 1944. Desenterrando o Passado, em 1946. Veredito e Retorno ao Assassino, 1958 e 1960. A Mina de Ouro, em 1971. O Mundo Misterioso de Agatha Christie, em 1975. A autobiografia da Agatha Christie foi publicada em 1977, tá? Esse daí eu também não li. O Cadáver Atrás do Bioma e o Furo Jornalístico, em 1983. Então, esses foram os principais casos aí da Agatha Christie. Esses são os livros de suspense da autora. Mas se vocês forem procurar aí outros livros da Agatha Christie, vocês vão ver que também tem livros de romance que não estão nessa lista, tá, gente? Então, essa lista aqui é dedicada mesmo a livros de suspense publicados pela autora. Então, assim, percebam, né? Então, os últimos casos aí da autora, então, é isso, né, gente? Eu acho que não precisa ler na ordem. Isso é uma coisa que me perguntam muito lá pelo Instagram, pelos directs, ou toda vez que eu falo sobre a Agatha Christie aqui no canal. Mas não precisa ler todos os livros na ordem. Como eu disse, meu primeiro livro que eu li foi O Assassinato no Beco, né? Então, que ele tá bem depois aí dos outros livros, né? Então, não precisa, não existe uma ordem para ler os livros da Agatha Christie. Porque cada caso começa naquele livro, é resolvido e termina. Né? Não tem uma continuação. A não ser aquilo que eu comentei com vocês naquele spoiler que eu dei, que eu não vou dar de novo sobre Caio Plano, né? Porque quem pulou o vídeo aí não quis ouvir o spoiler, então eu não vou falar de novo sobre isso. Mas, a não ser o Caio Plano, que tem aquela relação que eu comentei com vocês, os outros livros são todos independentes. Então, tanto faz você ler o último livro publicado, o primeiro livro publicado. Talvez o que tenha de diferença seja a escrita da autora. Quando a gente lê, por exemplo, O Mistério do Trem Azul, e eu comparo com um dos livros uns livros finais aí que eu li da Agatha Christie, por exemplo, Nêmesis, que foi publicado em 71, a gente percebe um amadurecimento da autora com relação à trama muito grande. Então, por exemplo, E Não Sobrou Nenhum. Tem 10 pessoas naquela ilha. A gente percebe ainda alguns equívocos assim na narrativa quando a gente compara, por exemplo, com Nêmesis, que foi em 71, lá quase no final, né, da vida literária da Agatha Christie. Então a gente percebe que teve um amadurecimento da autora em relação aos personagens, em relação à construção das tramas. Então nisso a gente consegue perceber. Mas não tem uma ordem específica para você ler Agatha Christie, a menos que você queira pegar desde o primeiro livro que foi publicado em 1920 e até o último livro que foi publicado ali em 1976. Então, se você quiser seguir uma ordem cronológica de lançamentos dos livros, eu acho que é uma forma legal, uma forma interessante de você ler Agatha Christie. Eu mesma não leio dessa forma, tá? Eu leio mais pelo título, pela sinopse, aquilo que vai me chamar atenção no momento. Então, pra mim, funciona dessa forma, mas se você quiser ler na ordem, aí já tem um vídeo falando da ordem dos livros da Agatha Christie. Então, fica a dica aí pra vocês, né? De repente, vocês querem seguir uma ordem cronológica. Mas não precisa, tá, gente? Então, dá pra super ler a Agatha Christie sem ser por ordem cronológica. Então é isso, tá? Então esses foram os livros, muitos deles vocês viram ainda que eu não tive oportunidade de ler, porque é uma obra bem extensa da autora, e eu não tenho pressa pra fazer essa leitura, tá, gente? Bem sincera com vocês, porque é uma autora que eu gosto muito, então eu gosto de pensar que eu tenho livros da autora que são inéditos na minha mente, tá? Livros que eu ainda não li. Nessa lista aqui não tem o livro, por exemplo, Café Preto, tá? Café Preto foi um dos finais, de 1978, se eu não me engano, foi publicado. Então não tá aqui nessa lista, mas também tem aí o Café Preto, que eu já fiz a leitura e já tem resenha pra vocês no canal. Então assim, gente, essa é uma lista básica, tá? Desde 1920 até 1976. Mas, como eu disse, vocês podem ficar à vontade para ler a Agatha Christie da ordem que vocês quiserem, como vocês quiserem. Porque é importante que vocês conheçam a autora, que vocês
se interessem aí pelos personagens, que queiram aprender mais sobre isso, né, que gostem de ler e não necessariamente ficar presa na ordem cronológica. Então, o mais importante aí é você ter interesse pelas histórias da autora. Eu acho que isso vale muito mais do que uma ordem cronológica certinha dos livros. Bom, gente, esse vídeo eu acho que é isso, tá? Espero ter ajudado aí, esclarecido essas dúvidas de vocês, esclarecido essa curiosidade de vocês sobre a Agatha Christie. Me deixa nos comentários aí quais são os seus favoritos da autora, se você nunca leu e quer ler, qual que você ficou interessado em ler. Mas é isso, tá, gente? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais, porque tudo isso me ajuda na divulgação. Um super beijo e até o próximo vídeo.